Oi, eu sou Vitor Nicolau Paloma Garcia, sou autor de A Formação Integral do Ser Humano, uma perspectiva segundo Kurt Steiner. Nesse artigo, junto com a professora Juliana de Souza Silva, a gente expõe em conceitos bem gerais a teoria de George Kurt Steiner. Basicamente, Kurt Steiner foi um defensor da educação popular e da educação prática, mas isso não surgiu do nada. Em especial, ele defendeu tudo isso por ser contemporâneo à industrialização alemã no início do século XX. Quer dizer, diante disso, ele visava uma educação para todos de forma prática, que todos pudessem produzir por igual. Mas, para isso, nesse sentido, a gente lidou com uma metodologia de análise cronológica e histórica do desenvolvimento intelectual e profissional de Kurt Steiner, que é principalmente o que marca as suas nuances, as suas características. É de acordo com seu desenvolvimento intelectual e histórico que ele altera a sua teoria. Por conta disso, a gente analisou também a influência que ele recebeu de Pestalozzi, Johann Pestalozzi, que recebeu de John Dewey e de Edward Sprenger, cada um em um momento de sua vida. A influência que ele recebeu de Pestalozzi foi durante sua formação na Alemanha, que, inclusive, Edward Sprenger disse que ele é um verdadeiro herdeiro de Pestalozzi, quando ele realmente acha não somente relevante, mas fundamental a teoria de Pestalozzi. Nisso, também marcamos bem sucintamente a influência que ele recebeu de Sprenger, que, na verdade, por serem amigos próximos e terem uma grande troca de correspondências, não é tão oficial, por assim dizer. Então, é uma coisa um pouco informal essa influência, que basicamente se constrói em considerar o sujeito, no início do século XX, a um ser social e cultural, histórico. E também marcamos a influência que ele recebeu de John Dewey, em especial com o desenvolvimento, quando ele já era agente político na Alemanha, e ele vai para os Estados Unidos. Lá ele conhece John Dewey, não o conhece muito bem, sua teoria, mas fica interessado. Depois ele retorna uma segunda vez, que é quando ele o conhece. Nós marcamos um pouco do que atrai Kurt Steiner em Dewey. E desse modo, a gente vai se encaminhando para uma conclusão de como é relevante para o Kurt Steiner a educação prática e cívica. É claro, a gente não vai adentrar as questões contemporâneas que isso poderia implicar politicamente. A gente quer somente elucidar o que Kurt Steiner pensava. E para o Kurt Steiner, é fundamental o indivíduo, na sociedade, se compreender como um sujeito prático, um sujeito ativo, para se formar integralmente. Ele fez um pouco disso em contrapartida ao enciclopedismo de Herbert, tá? E, bom, já voltando de novo à conclusão, ele vai se encaminhando ao artigo para mostrar como no Brasil, a partir inferencialmente, pode ser concatenado as suas ideias. Por exemplo, a gente marca dois casos. A teoria de Fernando de Azevedo, que muito, em alguns pontos, se assemelha à de Kurt Steiner. Então, a partir de uma inferência razoável, é possível concatenar as duas, e também, uma forma de estudo de caso bem sucinto, a gente mostra como a reforma educacional ocorrida em Pelotas, em 1924, também se concatena a isso, porque ambos os dois se voltam para uma teoria prática. É claro que isso tem uma influência das escolas novistas, mas a gente não faz todo o geral. A gente marca as especificidades de Kurt Steiner desses dois casos. Dessa forma, a gente tenta mostrar e elucidar como para o próprio Kurt Steiner é essencial para a formação de qualquer ser humano que as atitudes, as atividades morais, práticas, cívicas, formem a nossa personalidade, o nosso caráter, dessa forma, implicando numa escola que está contextualizada na sociedade e cada ser como um ser cultural, um ser histórico, marcando assim a teoria do Kurt Steiner e, em síntese, chegando à conclusão de que realmente é necessário isso. Entretanto, não chegamos a abordar nisso como Kurt Steiner propõe tal forma. Marcamos alguns pontos, mas o intuito geral é mostrar
o abrangente da teoria dele. Obrigado.